Um dos aspectos mais importantes na fotografia de alimentos é a textura. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fotografar texturas que saltam aos olhos. As texturas desempenham um papel extremamente importante na fotografia de alimentos. Isso porque elas fazem parte de um conjunto de aspectos visuais que são capazes de aumentar o appetite appeal de uma imagem, ou seja, elas fazem com que essa imagem provoque muito desejo. E a captura de texturas com o máximo de detalhes está diretamente ligado ao ângulo da luz. Então, eu pausei esse trabalho que eu estou fazendo aqui para te mostrar como fotografar texturas que saltam aos olhos. Vamos lá! Eu estou produzindo as fotos desse biscoito tipo palmier e, como vocês podem observar, esse biscoito, além da massa ser bastante texturizada, né, por ser uma massa folhada, o biscoito também tem vários floquinhos de açúcar e todo esse conjunto traz muita textura a esse produto. Agora, se eu não souber capturar corretamente essa textura, eu vou matar essa característica desse produto na fotografia. E esses floquinhos de açúcar são uma das características desejáveis nesse produto, ou seja, é um aspecto importante para o consumidor. Então a minha fotografia precisa capturar o máximo de detalhes e trazer bastante evidência para essa característica. Então eu preciso realmente fazer uma iluminação que pegue toda essa textura e faça ela saltar aos olhos na imagem. Bom, eu apaguei todas as luzes do estúdio porque eu quero te mostrar como que o ângulo da luz interfere no volume que as texturas aparecem na fotografia. Então, eu vou utilizar esse LEDzinho aqui na mão, certo? Porque aí eu tenho liberdade de posicioná-los, né? De posicioná-lo em diferentes ângulos e não vou ter interferência de nenhuma outra luz. Essa vai ser a única luz aqui trabalhando, beleza? Então vamos lá na nossa cena, ó. Posicionando o LED aqui quase no mesmo ângulo de visão da lente, certo? Da câmera que está fotografando, ou seja, eu tenho aqui uma iluminação totalmente frontal. Observe que as texturas do produto ficam muito discretas. A gente vê que tem os floquinhos de açúcar, certo? Mas não tem muito volume nisso, né? Fica um pouco chapado. E aí, mesmo que eu movimente essa luz para cima, né? Agora eu estou iluminando aqui totalmente de cima para baixo, como se fosse uma luz vindo do teto. Ainda assim, eu tenho quase nenhuma textura. Eu tenho realmente uma imagem bastante chapada. E isso acontece porque o volume das texturas está relacionado à luz e sombra. Na verdade, o volume de qualquer coisa está relacionado à luz e sombra. Então, se eu tenho um círculo preenchido todo da mesma cor, ele é só um círculo. Agora, se eu tenho um círculo e eu faço um degradê, né, uma transição entre claro e escuro nesse círculo, aí eu passo a enxergá-lo como uma esfera, como algo que tem volume. E é a mesma coisa com as texturas. Quando eu ilumino a textura de uma forma em que não tenha muita transição de luz e sombra, eu perco totalmente o volume das texturas. Então, para fotografar as texturas com volume, eu preciso trabalhar com a luz em ângulos que criem, né, pontos de luz e sombra na textura. Mesmo sendo micropontos de luz e sombra, eles que vão trazer, né, todo o volume da textura. Então vamos voltar ali para a nossa cena. Agora eu vou tirar essa luz de cima e eu vou abaixar. E você observa que conforme eu vou abaixando, ó, cada vez mais a textura vai aparecendo. Ó. Vou levantar de novo, ó. A luz vindo de cima, nenhuma textura. A luz vindo mais de baixo, mais rasante. Olha como que eu tenho muita textura. Olha como que os floquinhos de açúcar saltam aos olhos. Vou trabalhar com essa luz lá do outro lado. Ó. Ó, muita textura. Olha quanta textura eu tenho nessa imagem. E olha aqui, nenhuma textura. E aí é claro que agora eu vou te explicar o esquema de luz que eu montei para essa cena e você vai ver na prática a aplicação desse conceito.
A minha luz principal é um flash com strip box e observe que ele realmente está num ângulo bem rasante, certo? E eu escolhi o strip box justamente para que não fosse uma luz muito abrangente, muito espalhada. Eu queria que essa luz ficasse bem marcadinha, porém ainda assim fosse uma luz difusa. A minha segunda luz é um flash com snoot, certo? Ele está também com uma colmeia porque ele está fazendo uma iluminação muito pontual nos biscoitos. Também é uma luz que está marcando bastante textura nesse produto. Como eu não queria uma cena com um índice de contraste tão alto, eu vim com um grande rebatedor prata, posicionado ali um pouco acima da cena, trazendo um rebatimento e preenchimento de sombras. Trouxe ainda um outro rebatedor também prata, um pouco menor, vindo de cima também, trazendo ainda mais rebatimento, mais preenchimento de sombras. E para os detalhes, eu tenho um espelhinho fazendo um backlight na xícara e no prato, e tenho um outro espelhinho também fazendo uma luz mais pontual, bastante pontual inclusive, ali nos pauzinhos de canela. E se você se interessa pela fotografia de alimentos em estúdio, eu recomendo esses dois vídeos aqui.